Querido Padre Tiago, queridos irmãos e irmãs, com muita alegria nós nos reunimos hoje, para celebrar esse segundo dia da nossa novena, em louvor a Santa Teresinha do Menino Jesus. Com ela aprendemos a ser uma igreja viva. Com ela aprendemos a olhar para Deus e entrarmos verdadeiramente na vontade de Deus. Uma das falas que eu acho muito bonita na pessoa de Santa Teresinha é quando ela nos diz que a verdadeira perfeição, ela acontece nas coisas simples do dia a dia, principalmente quando a fazemos com amor. Como é importante isso para nós, meus filhos e filhas, no nosso dia a dia, aprendermos com Santa Teresinha do Menino Jesus a fazermos tudo com amor. E fazermos também por amor. Não simplesmente fazermos por fazer, ou fazer muitas vezes para agradar alguém, ou para sermos muitas vezes elogiados por alguém, mas sim aprendermos com ela a fazermos tudo com amor e por amor. Meus filhos e filhas, o tema proposto para nós hoje é a paróquia como lugar onde somos gerados e crescemos na fé. Primeiramente, por que somos gerados na paróquia? Porque realmente, a paróquia, a igreja, ela nos dá o batismo. E como batizados, nós somos inseridos na comunidade cristã. A igreja, a paróquia, como mãe, ela nos gera, ela nos ensina, nos acolhe e também nos defende como filhos e filhas, apontando para nós o caminho que nos leva ao Pai, o caminho que nos leva à vida. E ao mesmo tempo que a igreja, que a paróquia, é esta mãe que nos gera para podermos caminhar cada vez mais na graça de Deus, também a igreja, a paróquia, ela nos impulsiona e nos direciona para que possamos no nosso dia a dia ter o discernimento da liberdade ao qual o Pai nos concede, de discernirmos, distinguirmos sempre no nosso dia a dia qual é o caminho que nos leva ao Pai, qual é o caminho que nos leva à vida em plenitude, qual é o caminho que nos leva verdadeiramente a sermos felizes. Então a igreja como mãe, a paróquia como uma verdadeira mãe, ela realmente direciona os seus filhos para ter esse discernimento entre o bem e o mal, entre aquilo que leva à morte e aquilo que nos dá vida e nos dá vida em plenitude. E nós aprendemos, meus filhos e filhas, como igreja, que o que nos dá a vida é Jesus Cristo. O que nos dá a verdadeira alegria é Jesus Cristo. Aquele que renova a nossa fé, a nossa esperança, é Jesus Cristo. Por isso que realmente a paróquia nos leva realmente a formar essa grande família de irmãos que formamos com o único propósito de olhar para Jesus Cristo como nosso cabeça e sermos realmente uma igreja cada vez mais unida na fé e unida também no amor. Meus filhos e filhas, o que nos impressiona muitas vezes no nosso caminhar com Cristo é perceber a bondade dele ao vir ao nosso encontro e olhar para cada um de nós e nos chamar pelo nome. Meus filhos e filhas, o nosso olhar humano é um pouquinho enganador. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e ficamos muito presos na aparência. E a aparência muitas vezes nos engana muito. A aparência muitas vezes nos trai. Um exemplo, hoje nós estamos aqui numa quinta-feira. Todo mundo está bem vestido, mas não estamos usando roupa de festa. Estamos com roupa simples do dia a dia. Quando vê, aparece uma pessoa lá em cima, no início do nosso salão, o vestido todo cheio de pedraria, com salto bem altão, cabelo cheio de requefoque. Vamos ser verdadeiros. Qual a nossa primeira impressão, o nosso primeiro julgamento? Entojo, Prenda quinta-feira tem que vir desse jeito na igreja. Só, meus filhos e filhas, que andar bem vestido para essa pessoa e andar elegante é o natural dela. Quando ela chega aqui na frente e abre a sua boca para falar de Deus, nós morremos de vergonha, Porque nós olhamos e avaliamos e julgamos a aparência, mas esquecemos de olhar para o coração da pessoa. E realmente nos deixar gerar, na igreja, na paróquia, como uma grande comunidade de irmãos que somos, é nós pedirmos a Deus esse discernimento e essa sabedoria de não mais olharmos para as pessoas com este nosso olhar que muitas vezes nos engana muito, nos levando a julgar a aparência, mas sim aprendermos com o próprio Cristo a olhar mais para o coração das pessoas. Porque, meus filhos e filhas, a partir do momento que nós aprendermos com o próprio Cristo, guiados por esta igreja que é mãe, por esta paróquia que nos gera na fé cada dia, e aprendermos a olhar mais para o coração das pessoas,
tudo na nossa vida começa a ser transformado. Porque olhando para o coração, nós não vamos querer simplesmente julgar, criticar ou apontar em primeiro momento o defeito da pessoa, mas sim nós vamos olhar primeiramente para a qualidade. E é o que Deus faz conosco, meus filhos e filhas. Quando nós nos reunimos como nesta grande assembleia, que formamos a paróquia Nossa Senhora do Rosário, formamos a comunidade Santa Teresinha, Deus vem ao nosso encontro e olha para o nosso coração. Por isso que estamos aqui hoje, né? Porque Deus nos dá a dignidade de filhos e filhas de Deus de estarmos aqui, porque Deus está olhando para o nosso coração, para aquilo de bom que nós temos em nosso coração, para podermos oferecer a Ele e oferecermos também aos irmãos e irmãs. Meus filhos e filhas, a paróquia também, né, nos leva a ser gerado no amor que brota do coração do Cristo, principalmente quando no nosso dia a dia nós aprendemos a fazer da vida um dom e um serviço em favor do reino de Deus. Né? Se a paróquia nos gera, através do batismo, derramando sobre nós o Espírito Santo que nos comula de dons e carismas, estes dons e carismas que Deus nos dá, não é para que nós possamos trancá-los dentro de uma gaveta e fechar as 7 chaves, mas sim os dons e carismas que recebemos no batismo, né, ao qual a igreja nos dá dentro da paróquia ao qual participamos, é para que nós possamos fazer da nossa vida um dom e uma entrega total de amor em favor do reino de Deus. E como nos ensina a palavra de Deus, Jesus veio para os pequeninos. Jesus veio para vir ao encontro principalmente dos mais necessitados. Meus filhos e filhas, há dias atrás a palavra de Deus tem nos convidados, né, há vários dias já, a fazer da nossa fé um gesto concreto de amor em favor do reino de Deus. Por isso que na carta de São Tiago, há dias atrás, a palavra de Deus nos dizia: ame não somente em palavras, ame com a vida, ame com as tuas obras. Né? Que a sua fé não se traduza simplesmente nos lábios, mas se traduza verdadeiramente em atitudes e gestos concretos de amor. E aí nos cabe uma pergunta e um questionamento a nós mesmos, meus filhos: como nós temos amado? Nós temos amado realmente com a vida ou temos amado somente em palavras? Nós temos amado realmente colocando a vida e os dons a serviço do reino, ou muitas vezes temos amado simplesmente nas palavras e de braço cruzado? Porque, meus filhos e filhas, é urgente nós, como paróquia, como povo de Deus, descruzarmos os nossos braços e fazer da nossa vida um dom, um serviço de amor em favor do reino de Deus, principalmente em relação aos nossos irmãos e irmãs. Porque uma coisa que eu tenho dito sempre para o nosso povo aqui no São Sebastião, meus filhos e filhas: palavra convence muito bem, mas o que arrasta as pessoas para a paróquia, para a igreja, para Deus, é o nosso testemunho. Palavra só convence, o que arrasta é o nosso testemunho. Então, como eu tenho testemunhado verdadeiramente a minha fé, né? O nosso tema nos leva a compreender que a paróquia, né, nela nós somos gerados, somos formados na escola da fé do próprio Cristo e crescemos também na fé, caminhando realmente como paróquia, como família de Deus. Meus filhos e filhas, por que crescemos na fé? Porque realmente é na paróquia, é na comunidade, é na igreja que nós temos a oportunidade de nos colocarmos na presença do Cristo a cada Eucaristia que celebramos. A nossa fé realmente cresce quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo e aprendemos com Ele a fazer realmente da nossa vida um dom para a vida de tantos irmãos e irmãs. Fazer da nossa vida um serviço em favor de tantos irmãos e irmãs. E principalmente a nossa fé cresce quando nós começamos a transformar cada vez mais a nossa fé em obras e gestos concretos de amor. E para isso, meus filhos e filhas, não basta somente estar na igreja, nós precisamos ser igreja. Né? No ano que nós rezamos pelos leigos e leigas, né, o nosso texto base dizia muito bem isso. Né? Como cristãos leigos, vocês não somente estão na igreja, vocês são a igreja de Jesus Cristo. E para que a nossa fé seja fortalecida a cada dia, nós precisamos ser uma igreja viva. Nós precisamos ser uma igreja realmente que faz da vida um dom, um serviço, uma doação total em favor do reino de Deus. E para isso, meus filhos, nós celebramos hoje também, né, a festa do Padre São Pio. Né? Ele diz uma coisa bonita para nós, né, o Padre Pio. Certo momento, né, da sua caminhada, olhando o caminhar do povo de Deus, olhando as dificuldades, olhando muitas vezes, né, as incertezas do qual muitos carregavam no coração, ele disse assim uma frase muito interessante: quando nós vamos pecar,
quando nós vamos usar a nossa liberdade, não conforme a vontade de Deus, mas conforme a nossa própria vontade, o demônio tira toda a nossa vergonha. Né? Quando nós vamos pecar, o demônio tira toda a nossa vergonha. Né? De uma forma bem simples, né? Para pecar a gente fica sem vergonha não. Só que quando nós vamos confessar os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, fortalecer a nossa fé e levar a nossa fé a produzir frutos, o demônio nos enche de vergonha. Por isso, meus filhos e filhas, que muitos de nós podemos, assim, olhando um pouquinho mais com profundidade para dentro do nosso coração, nós poderíamos nessa noite nos perguntar: se eu quero ter a minha fé fortalecida na pessoa do Cristo Jesus, eu preciso cada vez mais purificar a minha fé e purificar também o meu coração. E aí cabe um questionamento: quanto tempo faz que eu não faço uma boa confissão? Ou porque eu estou com vergonha, ou porque muitas vezes, né, deixo muitas vezes cair no comodismo, sempre deixando para amanhã, e se amanhã nunca acontece. Ou muitas vezes, né, vamos nos acostumando muitas vezes com o pecado e deixamos para trás o perdão de Deus e a graça de Deus que nos renova, nos fortalece e nos sustenta. Então, meus filhos, que nós possamos também, né, estando na paróquia, estando na igreja, que é mãe, que nos gera, né, através do santo batismo, que nos enche de dons e carismas, e também como mãe, ela nos ensina e nos direciona realmente a este caminho de salvação que é o próprio Cristo. Como eu tenho realmente caminhado com Jesus, meus filhos e filhas? Como eu tenho vivido realmente uma vida de intimidade com Cristo pela força da minha oração? Porque, meus filhos e filhas, rezar é necessário. E na oração nós entramos em intimidade com a pessoa do Cristo. Mas a oração também deve nos levar a colocar a vida e os dons a serviço. Não adianta simplesmente rezar e não deixar a tua oração levar você a uma conversão sincera do coração e uma mudança também radical de atitude no teu dia a dia. Porque há dias atrás, meus filhos, eu dizia para o nosso povo de Deus, lá no São Sebastião, eu falei: meus filhos, muitas vezes nós queremos que a nossa vida seja transformada, mas nós não queremos mudar a nossa atitude. Nós não queremos muitas vezes mudar a nossa maneira de ser. Nós não queremos muitas vezes mudar a nossa conduta. Nós queremos que tudo se transforme. Mas eu muitas vezes não quero mudar minha maneira de pensar, minha maneira de agir e mudar também a minha conduta no meu dia a dia. Então, meus filhos, se a igreja como mãe, se a paróquia como mãe me acolhe e me gera realmente no amor, como eu tenho também me amado no meu dia a dia em relação ao uso da minha própria liberdade? Como eu tenho realmente me amado no meu dia a dia em relação às escolhas que eu faço também no meu caminhar? Meus filhos e filhas, semana passada, se eu não estiver enganado, na segunda leitura que ouvimos, da carta de São Tiago, a palavra de Deus dizia assim para nós: a sabedoria que vem do alto, ela não tem fingimento. A sabedoria que vem do alto, ela traz até nós a verdade. Ela traz até nós a transparência. Ela traz até nós a sustentação do nosso caminhar realmente com Deus e justamente com os irmãos. E aí, meus filhos, a gente para e pensa assim: como eu tenho vivido o amor que brota do coração do Cristo e está presente em meu coração, no meu dia a dia também com meus irmãos de comunidade? Como eu tenho vivido realmente esse amor, esta unidade com a minha paróquia em si? Quando eu olho para os meus irmãos e irmãs que fazem parte da minha paróquia, fazem parte da minha comunidade, quem eles são para mim, meus filhos e filhas? Porque eu digo sempre assim para o nosso povo: quando nós olhamos para a pessoa que está do meu lado como irmão, na fé, e eu quero que a minha fé cresça justamente com a fé deste irmão, eu olho para esse irmão não simplesmente para julgar, ou para criticar, ou para ver defeitos, mas eu olho para esse irmão para amar. Quando eu deixo de olhar para o meu irmão de comunidade como irmão, para caminhar junto na fé e ver a nossa fé crescer junto e produzir frutos, eu simplesmente olho para o meu irmão e para a minha irmã como sujeito. E aí, meus filhos e filhas, olhando para o meu irmão e para a minha irmã como sujeito, eu corro um grande risco de ficar muito preso no julgamento, na crítica ou na condenação. E aí, ao invés de nós aprendermos com a paróquia, com a igreja que é mãe, e nos ensina a viver a unidade na diversidade, ao invés de nós nos unirmos cada vez mais na diferença, nós muitas vezes nos dividimos, nos separamos. E aí, meus filhos, aquilo que tinha tudo para dar certo, começa muitas vezes a caminhar de uma forma contrária.
Porque primeiramente faltou o quê? O amor que brota do coração do Cristo, que nos leva não a julgar e condenar ninguém, mas nos leva ao amor. Mas em segundo momento nos faltou também olhar para o irmão e para a irmã como irmãos, para caminhar realmente na unidade e no amor, e não no desamor. Aí sim, meus filhos e filhas, a nossa fé se fortalece. Quando realmente nós formamos um corpo, quando este corpo realmente caminha na unidade, quando este corpo realmente caminha no amor. E quando nós olhamos uns para os outros para nos valorizar e não para nos criticar. Quando nós olhamos uns para os outros para nos ajudar realmente a crescer na fé e não simplesmente para diminuir a pessoa do irmão ou da irmã. Então, meus filhos e filhas, com a paróquia, com este caminhar paroquial que nós buscamos a cada dia, com esta igreja que é mãe e nos gera realmente na fé e no amor para que possamos produzir frutos, nós temos muito que aprender. E não é somente hoje, temos muito que aprender por todo sempre. E quanto mais abrimos o nosso coração para acolher esta verdade que nos conduz, quanto mais o nosso coração realmente se une ao coração do Cristo, e nós começamos verdadeiramente a produzir todos os frutos que no amor e na graça de Deus nós podemos produzir. Volto a dizer a frase de Santa Teresinha, A verdadeira perfeição acontece quando no dia a dia nós fazemos as pequenas coisas, mas fazemos com amor. Meus filhos e filhas, somos uma comunidade viva, uma comunidade de vida, que acolhe, que abraça e que ajuda realmente as vidas a serem transformadas. Nós temos, meus filhos e filhas, no nosso dia a dia, feito tudo o que fazemos por amor. Quando nós vamos colocar uma cadeira no lugar aqui na comunidade, você faz com amor? Quando você vem passar um pano no chão, ou lavar aqui o chão, você faz por amor? Quando você troca uma toalha da mesa, do altar, você faz por amor? Quando você sai da tua casa para vir até aqui para participar da Eucaristia, para comungar na palavra, do corpo e sangue de Cristo, você vem com o teu coração repleto de amor, para que Jesus realmente possa habitar no teu coração, fazer morada no teu coração, e você possa realmente levá-lo para casa, para o teu caminhar do dia a dia. Porque, meus filhos e filhas, como é necessário para cada um de nós abrirmos o nosso coração esse amor que nos conduz e nos aponta realmente esse caminho de salvação que é o próprio Cristo. Volto a dizer, meus filhos e filhas, não basta somente estar na igreja, nós precisamos ser igreja. A fé que aqui dentro professamos deve ser também a fé que professamos lá fora. As verdades do Evangelho que aqui dentro nós comungamos tem que ser também as verdades que nós vivemos lá fora juntamente com nossos irmãos e irmãs. Porque, volto a dizer, palavra convence. O que arrasta as pessoas para Jesus é o nosso testemunho. A partir do momento que a minha vida e a tua vida falar de Jesus para as pessoas, muitos outros te seguirão até a casa do Pai. Muitos outros te seguirão até a sua paróquia, até a sua comunidade. Porque perceberão o quanto a tua vida está sendo transformada e o quanto você está realmente testemunhando esta verdade no seu dia a dia. Meus filhos e filhas, nós temos uma santa na nossa igreja que tem também muito a nos ensinar, Madre Teresa de Calcutá. Certo dia, o bispo da cidade onde ela morava disse para ela assim: irmã, vou na sua casa tomar um cafezinho à tarde com a senhora. Ela ficou irradiante de alegria, O bispo na minha casa? E ele foi. Em certo momento, ela disse assim: seu bispo, quantas horas por dia o senhor passa diante do Santíssimo rezando? Ele falou: irmã, eu vim aqui porque eu quero perguntar um monte de coisa para o senhor, não é eu quero ser questionado. Aliás, certo dia eu vi uma foto sua abraçando o mendigo lá na rua e dando até um beijo no rosto dele. Quanto amor, irmã! Ela deu uma risadinha, assim narra o livro, a história, e voltou a olhar para o seu bispo e disse assim: seu bispo, eu, Madre Teresa de Calcutá, eu passo horas e horas diante do Santíssimo todo santo dia. Porque se eu não pedir para Jesus colocar no meu peito o coração dele, eu não sou capaz de amar e nem fazer o bem para ninguém. Olha que aprendizado para nós, meus filhos. A paróquia é o lugar onde somos gerados no amor. A paróquia é o lugar onde nós somos gerados para partilha, para doação, para generosidade, para produzir frutos realmente no amor. E aí, meus filhos, cabe a nós realmente olharmos para o nosso coração e nos perguntarmos: eu não necessito, nesse exato momento do meu caminhar, o coração de Jesus no meu coração para que eu possa amar e fazer realmente o bem?
Como eu tenho realmente traduzido a minha fé em gestos concretos de amor? Como eu tenho realmente traduzido a minha fé no meu caminhar cotidiano, na minha casa com os meus? Porque, meus filhos, há dias atrás eu brincava com o nosso povo, né? Às vezes a gente vem muito na igreja. Agora eu sei que tem missa aqui na quarta, tem missa no final de semana, aí a gente não perde uma missa. Só que às vezes, diante de algumas situaçõezinhas em casa, muitos da nossa família que muitas vezes não vêm à igreja, muitas vezes dizem assim para nós: o que adianta você ir na igreja rezar? E a gente muitas vezes não gosta de ouvir isso, né? E muitas vezes, meus filhos e filhas, nós precisamos parar para refletir sobre esse questionamento. Quando alguém, diante das nossas atitudes, ou diante da nossa falta de paciência, ou muitas vezes diante dos nossos xingos e palavrões do dia a dia, ou diante muitas vezes da nossa falta de ternura e carinho, nos dizem: o que adianta você ir na igreja rezar? É hora de nós nos perguntarmos: opa, por que eu fui questionado em relação a essa situação? Será que realmente eu não estou deixando de testemunhar a minha fé com meus gestos concretos de amor? Será que eu estou deixando realmente de traduzir a minha fé em obras concretas que levam as pessoas a compreender o quanto Deus tem agido na minha vida, fortalecido a minha fé e renovado a minha esperança? Meus filhos e filhas, dizia ao nosso povo esses dias atrás: nós estamos vivendo num tempo presente onde a murmuração não cabe mais no nosso caminhar, onde a reclamação não cabe mais no nosso caminhar, porque, como nos dizia hoje o salmista, Deus tem sido muito bom para conosco. Deus tem sido muito bom para conosco. Não cabe a nós mais reclamarmos e murmurarmos contra nada. Cabe a nós, no tempo presente, somente agradecer, porque Deus tem sido muito bom para conosco. E é aí que realmente nós enxergamos o fortalecimento da nossa fé, ou como nós estamos realmente alicerçando a nossa fé em Deus. Nas alegrias, agradeço. Nas tribulações, agradeço. Nas provações, eu agradeço. Porque eu sei verdadeiramente em quem estou colocando a confiança, eu sei realmente em quem eu espero. Eu não espero em nada e nem em ninguém, mas eu espero unicamente em Deus. Então, meus filhos, que essa Eucaristia nos fortaleça, e que nós possamos olhar cada vez mais para a nossa paróquia com mais amor ainda, e que nós possamos realmente nos deixar cada vez mais, a nossa paróquia como mãe, nos gerar e nos fazer crescer na fé e crescermos também no amor. Lembrando sempre, palavra convence, o que arrasta é o testemunho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos confiantes ao coração do Pai as nossas